Boa noite a todos. O meu nome é Fauzi Ratten e eu sou estilista. Eu também sou ator e eu estou aqui hoje para viver alguns personagens. Um desses personagens é um estilista. Ele se chama Fauzi Ratten e ele perdeu o seu nome. Bom, isso quer dizer que ele não é o Fauzi Ratten. Ou melhor, ele não pode ser o Fauzi Ratten. Mas a gente sabe que ele é o Fauzi Ratten. Esse personagem um dia está assistindo um documentário sobre um outro estilista muito famoso. E ele fica muito impressionado em ver esse cara com tanto sucesso, meio aéreo, perdido ali no meio dos bastidores de um dos seus desfiles. Numa das cenas desse documentário, ele passa na frente de uma mesa de maquiagem, pega um spray de cabelo e começa a passar desesperadamente, como se estivesse fora de controle, como se estivesse em outra dimensão. Nesse momento, Fauzi, nosso personagem, pensou: eu não quero acabar assim. E aí naquela hora, quando ele chegou para mim e falou, pode começar, eu não dei conta. No dia anterior eu tinha saído da minha empresa, eu não desenhava mais as coleções, eu não tinha mais o meu nome. Eu vendi a empresa porque eu quis, mas aí não deu certo. E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que sair de lá, que era melhor abandonar tudo e eu deixei tudo para trás. Minha mesa, minha cadeira, minhas modelagens, minha história. Eu lembro que a hora que eu estava saindo, eu estava levando uns livros e tinha um segurança já colocado lá pelos novos donos e eu tive a impressão que ele queria me perguntar alguma coisa, mas aquela empresa tinha o meu nome, eu era aquele cara e aí ele não falou nada, mas eu lembro da dúvida no rosto dele. E aí, no dia seguinte, quando na hora do desfile ele chegou para mim e falou, pode começar, tá tudo pronto, eu não desabei, eu não dei conta, eu desabei. Eles me levaram para um canto, eu comecei a chorar, me deram água, eu na realidade nem lembro quando foi o último dia que eu chorei daquele jeito, mas o vídeo do desfile já tinha começado. E como é que eu ia parar aquilo? Aí eu vesti minha armadura e eu falei, eu estou pronto, pode começar. Eu falei, eu estou pronto. E começou.
Senhoras e senhores, eu venho encontrá-los com muita emoção para anunciar notícias importantes sobre minha vida pessoal e minha profissão. Eu fui uma criança introvertida, movida pelo medo do contato com pessoas e medo de sofrer agressões por ser apenas quem eu sou. Eu tive a sorte de, com 16 anos, sair daquela escola por onde eu fiquei 11 anos da minha vida e comecei a viver. Quando fui me alistar no exército, eu já tinha 25 funcionários sob meu comando. Essa empresa me deu uma voz, me tornou alguém. Esse destino começou a construir minha autoestima. Foram 11 anos sendo destruída e pelo menos mais 11 anos para reconstruí-la. Desde então, eu tenho vivido pela minha profissão e para a minha profissão. Eu tenho muito orgulho que as mulheres de todo mundo usem o tailleur pantalon, os smokings, o cabã, o trench coat. Eu digo a mim mesmo que criei o guarda-roupa da mulher contemporânea. Eu participei da transformação da minha época. Eu fiz isso com roupas, que é certamente menos importante do que a música, a arquitetura, a pintura, mas de qualquer forma eu fiz. Eu me desculpo pela minha vaidade de acreditar que a moda não é apenas feita para embelezar a mulher, mas também para lhes dar confiança, lhes permitir se assumir. Quero agradecer àqueles que confiaram em mim. É impossível mencionar todas as modelistas, costureiras, profissionais que me acompanharam. Mas o que eu faria sem eles? Todos os trabalhadores e trabalhadoras cuja admirável dedicação me ajudaram tanto. Quero agradecer aos homens e mulheres que têm usado minhas roupas, aos famosos e aos desconhecidos. Eu sempre coloquei acima de tudo o respeito a esse trabalho que não é arte, mas que precisa de artistas para existir. Todo homem, para viver, precisa de fantasmas estéticos. E eu os tenho perseguido, procurado, caçado. Eu tive a sorte de conseguir transmutar a minha carreira e abrir horizontes criativos, passando por cima de minhas vaidades e dificuldades. Os mais belos paraísos são os que perdemos. Por isso, eu escolhi hoje dizer adeus a essa profissão que eu tanto amo. Me despedir de como ela tem sido e me abrir para a sua nova forma. Quero agradecer a vocês que estão aqui e àqueles que não estão, por terem sido fiéis a esse encontro de tantos anos, por terem me apoiado, entendido, amado. Eu não vou esquecer jamais.
tesoura para mim? Nesse momento ele teria pedido uma tesoura para sua assistente para fazer um último acerto, uma última finalização na roupa. Na sequência ele ia explicar para ela como terminar esse vestido. Ó, você tá vendo aqui esses volumes? Você não vai fechar, vocês vão ficar exatamente assim. Tá? Se você precisar fechar, você fecha com o dedo. Pode passar uma costura lá embaixo na finalização que você vai fechar. Como tá? Eu desenrolo uma peça de tecido aos pés de Múnia. E a equipe muda assiste em religioso silêncio, como se fosse uma cerimônia pagã. Múnia foi a primeira modelo negra a fazer um desfile de alta costura. Iva adorava modelos negras e Múnia era a sua preferida. Disse Múnia: como não ficar maravilhada com esse homem? Ele ficava aos meus pés, ele olhava para mim, ele falava comigo. Ele me vestia e ele me despia. Eu era sua heroína e quando ele colocava o último alfinete, eu me sentia órfã. Eu terminei de realizar a minha obra. Pelo menos a primeira parte, talvez a mais importante. A escultura está pronta. Uma escultura de tecidos. Tecidos drapeados que agora vai ser fundida, em breve vai estar em movimento. Ela era sua modelista há uns 25 anos. Ela começou como aprendiz, uma rematadeira. Depois, quando Madame Janine, que havia trabalhado na Dior, veio passar uma temporada com eles, ela foi ser sua assistente. Aprendeu tudo com ela. Hoje ela é seu braço direito. Só ela é capaz de transformar essas esculturas em roupas. Ela sempre dizia: não há Saint Laurent sem Yves. A casa Yves Saint Laurent hoje passou a se chamar Saint Laurent Paris
e é desenhada por Edi Slimane. Ele substituiu Stefano Pilati, que substituiu Tom Ford, que substituiu Albert Ebas, que substituiu Yves Mathieu Saint Laurent, que um dia foi substituto de Christian Dior após sua morte, e que depois que foi despedido, foi substituído por Marc Bohan por muitos anos. Você que vai assinar. O quê? O texto do vídeo que acabou de passar. Não sei, não decidi ainda. Eu acho que você não devia assinar. Fica parecendo que é você que está se despedindo da mão. Mas é a despedida dele, eu transcrevi do YouTube, todo mundo sabe disso. A partir do momento que você assina, o texto é seu. Mas eu escrevi o texto desse jeito, de forma que pudesse sair da minha boca ou da boca dele. Tá, faz do jeito que você quiser. Eu acho que você não devia assinar. Eu achei que vocês iam ficar em dúvida. Mas isso faz parte do jogo, faz parte desse jogo. Fala. Você não acha que você está negando a moda? Eu sei que eu tô negando a moda. Mas negar não é abandonar. Negar é a minha forma de estar aqui. É a minha forma de fazer essa profissão que eu tanto amo andar pra frente. Eu já te falei isso. Então fala isso pra eles. Eu tinha 17 anos e eu desenhava o tempo todo, eu adorava desenhar. Eu desenhava para minha mãe, para as minhas irmãs, elas adoravam tudo que eu fazia, elas faziam tudo que eu pedia. E aí, teve um dia que eu estava numa sala, era uma sala linda, toda cinza, eram cortinas grandes, um pé direito alto, eram vários tons de cinza, não tinha branco, eram gelos, cinzas claros, cinzas escuros. E tinha um homem na minha frente, ele estava muito elegante, vestido todo de preto, e ele estava vendo meus desenhos. Ele olhava, e aí de repente ele virou para mim e ele falou: "Você pode vir trabalhar aqui?" E eu falei: "Claro", era o Dior que estava falando isso para mim. "Claro", e aí eu fui, eu cheguei lá, eles me deram uma mesa, e eu fiquei desenhando. Eu tinha uns 17 anos nessa época e eu desenhava cada vez mais. Eu adorava desenhar e eu ficava desenhando naquela mesa. A minha mesa ficava do lado do ateliê, onde as roupas eram feitas. E eu podia ver as roupas sendo feitas, e eu adorava ver as minhas roupas sendo feitas. Eu tinha uns 19 anos nessa época e eu ficava lá desenhando, ninguém falava muito comigo. Aí um dia eu estava andando no corredor e eu cruzei com ele. E ele também não falava comigo, mas nesse dia ele falou. E aí ele disse que ele queria conhecer a minha mãe. Falei: "Claro", e aí eu fui para casa, conversei com ela, expliquei tudo para ela que ele tinha pedido, escolhi uma roupa para ela azul, linda. Ela tinha os olhos azuis e ela ficava muito bem de azul. Escolhi o sapato, as joias, a meia, deixei tudo preparado para ela. E aí no dia seguinte ela fez exatamente como eu pedi. Ela foi lá, assistiu o desfile e quando o desfile acabou, ela ficou sentada me esperando. Eu fui buscá-la e levei até a sala dele. Quando eu cheguei lá, eles acabaram me pedindo para eu sair, fazer alguma coisa, eu não lembro bem. E eu não fiquei sabendo o que eles conversaram naquele dia. Mas minha mãe me falou muito tempo depois que ele me elogiou muito nesse dia e que ele disse que se um dia ele morresse, eu ia substituí-lo. E eu tinha 7 anos só, eu adorava bordar e eu bordava sempre. Na minha casa todo mundo bordava, minha mãe, meu pai. Quando todo mundo chegava do trabalho, era normal pegar um bordado e ficar bordando para passar o tempo à noite. E eu tinha também meu bordado. Era um rosto de palhaço e eu adorava palhaço, eu, na realidade gosto muito até hoje. E eu bordava e aí eu fiquei pensando: vou levar meu bordado para a escola para mostrar para meus amigos, né? Acho que toda criança gosta de levar aquilo que tem orgulho para a escola. E aí eu fiz isso. Eu estudava numa escola que tinha uma carteira, assim, com uma prateleirinha embaixo. Aí eu cheguei, botei meu bordado ali na prateleira e fiquei esperando o recreio chegar. Aí quando o recreio chegou, eu comecei a bordar. Eu estava muito feliz. Mas aí
todo mundo começou a olhar, começaram a tirar sarro de mim, foi estranho, e começou uma gritaria, uma confusão, aí a professora veio. Eu continuei bordando. Aí ela até elogiou, mandou eles descerem para o recreio, mas ficou uma situação esquisita, e aí ela disse que eu tinha que descer para o recreio também, mas como é que eu ia descer depois daquilo? Aí eu não queria descer, mas eu acabei indo. Aí eu fui para as escadas, desci uns andares, eu subi uns andares, mas quando não via ninguém eu até ficava um pouco sentado, mas eu não desci para o recreio. Na realidade, eu fiquei muitos anos naquela escada. E aí ele morreu. Foi de repente, foi fulminante, um ataque do coração, e ninguém esperava. E aí foi uma situação, ficou todo mundo perdido, não sabiam o que fazer, e aí de repente eles chegaram para mim e falaram que eu ia substituí-lo, mas eu tinha 21 anos naquela época, eu só sabia desenhar. Aí eu falei, tá bom, eu fui para minha mesa, continuei desenhando. Normalmente ninguém falava muito comigo, mas aí muita gente começou a falar comigo. As costureiras, as modelistas, o tempo todo elas falavam comigo. E aí chegou o dia do desfile, mais gente veio falar comigo. As modelos, as vendedoras, e a hora que acabou o desfile, mais gente ainda veio falar comigo. Todos os jornalistas, as clientes, e um pouco depois que acabou, assim, tinha no ateliê tinha um tipo de uma varanda, assim, uma sacada, e aí eles mandaram sair para lá. E quando eu saí, foi um monte de gente atrás de mim, e mais gente embaixo na rua queria falar comigo, todo mundo queria falar comigo. E isso nunca tinha acontecido. Aí eu lembro que eu estava numa sala, parecia um porão. Tinha um monte de gente, estava meio quente, dava para ver que era um porão, porque tinha uma janela no alto, dava para ver a calçada, tinha umas crianças brincando, assim. E aí eu estava ali, e aí de repente vem umas pessoas e começam a falar, você tem que subir, eles estão te chamando, vem, começaram a me chamar, e aí todo mundo falava, você tem que subir, eles estão te esperando. Aí eu fui, eu comecei a subir umas escadas, era muito escuro, eu não enxergava nada, e tinha umas cordas na parede, umas luzes no alto, umas cortinas penduradas, eu não entendi onde eu estava. Aí de repente passou uma mulher nua na minha frente, e era a Silene, uma amiga minha, e ela falou, vai, eles estão te esperando, você tem que subir. Aí eu continuei subi naquela escuridão, e aí, de repente eu cheguei num palco, e era um palco enorme. O palco estava meio vazio, e aí meus pais estavam no palco. Eles não tinham ido comigo, eu não sei como eles foram parar lá. Minha mãe estava usando um vestido vermelho, era coral na realidade. Um dia meu pai deu um brinco de coral para minha mãe, aí ela fez esse vestido para combinar com esse brinco. Era lindo o vestido, mas eu não tinha escolhido, eu sempre escolho as roupas da minha mãe. E aí tinha um microfone na minha frente. Parece que tudo aquilo que estava acontecendo era porque eu bordava, e tinha umas luzes no meu rosto, eu não enxergava bem a plateia, mas dava para ver que a plateia estava muito cheia, e parece que todo mundo estava esperando eu falar. Eu estava naquele palco, tinha aquele microfone na minha frente, e eu tinha que falar. Eu tinha que falar. Saint Laurent e o Pierre Bergé podem ser vistos numa mesma foto do enterro de Christian Dior. No dia em que Saint Laurent faz o primeiro desfile, assinando pelo Dior, Pierre Bergé está na plateia. Mas eles foram apresentados algum tempo depois, um jantar entre amigos. 6 meses depois eles já estavam morando juntos.
Comme les matins de Paris, était jeune et beau, la fois où nous nous sommes rencontrés. Tu menais ton premier combat. Ces jours-là, tu as rencontré la gloire et depuis, toi et elle ne vous êtes plus quittés. Comment aurais-je pu imaginer que 50 années plus tard, nous serions là, face à face, et que je m'adresserais à toi pour un dernier adieu? C'est la dernière fois que je te parle. C'est la dernière fois que je le peux. Bientôt, tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans les jardins de Marrakech. C'est à toi que je m'adresse. À toi qui ne m'entends pas, qui ne me réponds pas. Tous sont là, m'entendant, mais seul toi ne le peux. En rangeant de papier, je relis cette lettre de toi que tu avais m'adressée le jour de ton exposition Voyage extraordinaire. J'achevais sa lecture en larmes. C'était une déclaration d'amour comme tu en faisais parfois. Tu as signé cette lettre. Ton Yves, dès toujours et pour toujours. C'était 2006, 2 ans avant ta mort. Ce sont des choses presque impossibles à dire, à la limite du mélo. Pourtant, de ces jours-là, nous avons su, toi et moi, que c'était pour toujours. C'est ça qui est valable. C'est pour ça que je l'avais dit. Cette chanson de Jacques Brel, Le Vieux Amant, qui a résonné dans l'église de Saint-Roch les jours de tes obsèques, ne dit que d'autres. Oui, nous avons traversé des orages et connu de naufrages, mais nous n'avons jamais douté de c'est toujours. Mais
Je t'aime. Je t'aime. Hoje é quinta-feira! 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 Je m'appelle Ninon. Eu me chamo Ninon. E hoje é quinta-feira! E tava todo mundo lá. Será que ela vem? Será que ela vem? Eu duvido que ela vem. Ah, ela não vem. Gente, ela vem. E de repente, ela veio de mãos dadas com a babá. E todo mundo. E ela? Ah, vamos, vai! Vai você! Eu só olhava pra ela e pensava: meu Deus, como ela é linda! E tinha um lugar que era proibido. Proibido. E a Lulu foi. E chegando lá, ela pisou, arrancou, e ela falava: ai, como eu adoro quinta-feira, eu adoro quinta-feira. E tinha mãe com bebê. A Lulu foi ver a mãe com o bebê. Bebê feio! Vem, gente, vem ver! Bebê feio! 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 A mamãe pegou o bebê, olhou para ele e disse: o meu bebê é feio. Ela pegou o bebê, colocou ele numa porta, bateu na porta e foi embora. E o bebê ficou lá. E a Lulu disse: essa foi a melhor quinta-feira da minha vida! Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falei que eu não queria ter vindo. Eu falei pra eles. Eu falei que não tinha nada pra fazer aqui, mas eles insistiram. Eu acabei vindo. E eu chego aqui, não tem nada pra fazer. Já tá tudo andando, já tá tudo pronto. E aí tá ali soltando as modelos e eu tô aqui.
pegam como se eu fosse um boneco, me colocam num canto ali para eu não atrapalhar. Porque é o grande momento. Eu não sei se é o meu grande momento ou se é o grande momento dele. Talvez seja o nosso grande momento, mas... Eu morri de câncer em 2008, câncer no cérebro. Eu sempre acho que as pessoas que desenvolvem doenças no cérebro, elas desistiram de viver, elas resolveram encontrar uma outra dimensão, um outro lugar. Pessoas que têm conflitos profundos e constantes, pessoas que desistiram do mundo. Eu tinha um corpo... Esse corpo não é meu. Corpo gordo. Tem uma pele flácida aqui. Eu tinha um corpo magro, eu ficava nu, sentado em almofadas. Eu adorava o meu corpo. Muitos adoraram o meu corpo. Agora tá chegando a hora. Tá chegando a hora. O Pierre tá me chamando. Ele tá soltando a última modelo. É uma noiva. Uma noiva indiana, toda vestida de branco, tecidos brocados. No lugar do véu, um turbante branco. E agora, ele me solta na passarela. Eu entro na passarela e as pessoas me aplaudem, jogam flores, tiram fotos. Ovacionado, as pessoas. Eu volto pela passarela e eu encontro o Pierre. Pierre me abraça, mas não é mais a mesma coisa. É um abraço formal, não é como ele me abraçava. Não é mais a mesma coisa. Ele sempre negou a moda. Mas negar não é abandonar. Negar era a sua forma de estar ali. A sua forma de fazer essa profissão que ele tanto amava andar para frente. Um dia, em uma de suas coleções mais audaciosas, ele disse que a alta costura estava morta. Mas 2 anos antes, ele já tinha desenhado uma coleção de prêt-à-porter e nenhum outro estilista nunca tinha feito isso. Nós, inclusive, abrimos uma loja no lado esquerdo do C, no lado errado, à rive gauche. A loja foi um sucesso. Eu me espalhei essas lojas por todo o mundo. Yves era uma pessoa adorável. Uma vez ele me chamou em seu ateliê para me mostrar um vestido. Era o primeiro Mondrian. No ombro, um quadrado vermelho. No centro, uma faixa negra dividindo o vestido em 2. As proporções eram absolutamente perfeitas. Era o mesmo vestido que Courrèges tinha feito na coleção passada e tinha nos tirado das páginas de revista. Mas ninguém nunca tinha feito isso antes. Juntar moda e arte. Aquilo foi um acontecimento. Voltamos para as capas de todas as revistas. Daniele era uma de suas modelos. De uma família de muitos irmãos, ela ganhava roupa de seus irmãos.
Uma costureira ia sempre à casa para adaptar essas roupas. Um dia ela chega no ateliê, vestindo uma calça e uma capa de chuva masculina. E ficou transtornado com aquela imagem. E imediatamente pediu suas roupas para poder se inspirar. Nos anos seguintes, ele vestiu as mulheres com roupas masculinas. Fez o primeiro smoking, a primeira sarieta. E tinha coisas muito engraçadas. Ele desmaiava. Por tudo e por nada ele desmaiava. Desmaiava porque estava triste, desmaiava porque estava muito feliz. Um dia, numa reunião de negócios em Los Angeles com nossos revendedores, quando se viu sentado numa mesa, com aqueles homens de negócio, carecas, gorduchos, chatos, desmaiou com a cara do prato. Foi levado de lá com uma ambulância. No dia seguinte, quando foi buscá-lo no hospital, estava dando risada. Depois teve uma fase que já estava fora de controle. Quando de manhã chegávamos ao ateliê, o espaço estava repleto de fantasmas. Ele passava a noite drapeando modelos. Eram formas imensas, cores nunca antes misturadas. Era de uma beleza. Eu acho que ele fez uns 20 mil modelos nessa época. Foi quando desenhou a coleção Opera e os balés russos. Eu sempre fico pensando que um homem naquele estado, desenhar modelos como aquele era inacreditável. Uma vez, numa coleção muito luxuosa, uma jornalista americana disse que seus modelos pareciam embalagens de chocolate. Eu adoro chocolate. E embalagens de chocolate são muito luxuosas. Essa coleção vendeu horrores. Mas entenderam que aquilo era uma crítica negativa. Eu passei anos respondendo aquilo. Fauzi, como é ser criticado em Nova York? Quando eu disser que a grande novidade foi a de espalhar por toda parte babados de cortinas de dona de casa, vocês se perguntarão, como eu, que montanha lhe caiu sobre a cabeça. Esperemos que seja apenas uma coleção ruim e não o princípio de um fim. Sim, porque nenhuma mulher vai encontrar um lugar melhor do que um palco para vestir os bores transparentes, cheios de enfeites de pedrarias, as lantejoulas para lá de brilhantes das calças e as blusas de musseline com mangas em forma de sino, como se fossem caudas de fantasias de fadas más. Sim, foi tudo feito para malucas que não querem envelhecer. Sim, foi feito para nostálgicas do azinhado. Sim, foi feito para idiotas.
talvez agrade. Mas Saint-Laurent, não sei mais quem é. Um desfile é um espetáculo sem ensaio nem reprise, pois só acontece uma vez. Aos 13 anos de idade, Saint-Laurent assiste ao seu primeiro espetáculo teatral, a peça Escola de Mulheres de Molière, com Louis Jouvet no papel principal de Arnulfo e cenários de Christian Bernard. Isso mudou a sua vida. No dia seguinte, ele constrói, no quarto ao lado, um pequeno teatro numa caixa de madeira. Algum tempo depois, encenando para suas irmãs a peça Santa Joana, de Bernard Shaw, na cena em que Joana d'Arc morre queimada, ele põe fogo no pequeno teatro. É Joana cheia de visões. Enfrentou um tribunal de homens juízes. Vai ser condenada! Então, vovó nada não sabes voar! Então nos parodia. Safada vagabunda, parodia nossos trajes masculinos! Vou vestida num smoking dark, como se estivesse suspensa, içada por um arame. Em suas veias, ao invés de sangue, gasolina. Os juízes eclesiásticos gritam: safada, vagabunda, puta, prostituta! Ah! Ah! Incendeia. Ave Joana d'Arc, ave, etérea, escura, raio de luz, incendeia. Incendeia o pequeno teatro de Yves na casa da família em Orã, Branca Orã. Suas irmãs assistem, aplaudem, espicham elásticas fantasias. O roubeiro da família entra estabanado com latas d'água na mão e apaga um incêndio teatro.
O imaginário de Yves se amplia. Disse Arnolfo: esses homens, esses círculos de deuses, estão planejando seu casamento desde que fizeste 5 anos. Disse Agnès: não quero. Disse Arnolfo: mas é um bom partido, um bom que vai te amar por toda a vida. Disse Agnès: não quero esse solteirão que esses deuses machos, esses deuses babás, gorduchas e carecas me reservam. Eu tenho um amante, um escolhido. Eu te escolhi, amante eterno, teu nome é amor eterno até que dure. Escolhido num jogo invertido, inverti o jogo que fizeste para que me casaste contigo, ó infame mestre das mulheres. Não queres? Quem disse que não queres? Quantas lições te ensinei? Anos e anos de lições, lições que te ensinei, escola de lições. Um ar doce e tranquilo fez com que eu me apaixonasse em Inés quando tinhas apenas 5 anos. Foi então que resolvi pedi-la à sua mãe. A pobre camponesa apressou-se alegremente em se livrar de tão pesado encargo. Me compraste? Minha mãe me vendeu, maldita! Te eduquei, medíocre. Num convento afastado de tudo, fiz com que fosses educada sob regras estritas, que só lhe ensinassem aquilo que pudesse fazê-la completamente idiota. Maltratas! A bela da tarde acorda. É sempre no meio da tarde, enquanto o marido opera, tédio e beleza feminina. Encontra refúgio em um prostíbulo, território negro do erotismo, onde se submete a práticas humilhantes. Branca, loura e rica, abandona a rica mansão do marido médico que opera e vai pro bordel. Se prostituir, fornicar com porcos amantes. E tem sempre um amante jovem e perdido, selvagem e violento, que se apaixona pela bela adúltera, ameaçando contar o segredo da bela da tarde ao marido médico baleado pelo bandido jovem suicida. E tem o vestido vermelho da cena do filme, que abre o filme, a sugerir carne dilacerada. É Yves Mathieu Saint Laurent, que desenha os figurinos da bela adúltera em seus passeios pelos bordéis. Quero que a enterrem com seu vestido de noiva, sapatos brancos e uma coroa. Logo aquele vestido de noiva do fim do desfile, do fim de Madame Bovary, na hora do aplauso, na hora em que lúgubre se despede de Bovary, a envenenada vingada do marido monótono e de tudo que é provinciano na aldeia opressora. Yves, menino, desenha o vestido de noiva e de enterro e veste o boneco silhueta de papel, teatrinho de bonecos e de animação. O véu de vestido de noiva não cabe na passarela, não cabe no caixão de Emma Bovary. A noiva desfila desfeita, um fantasma se arrastando na passarela. A voz bel da grande diva a Calas assombra e anuncia a glória e a fama do desfile. A chave foi direto à fechadura e Emma foi direto à terceira prateleira. Tal a justeza com que a memória lhe guiava. Pegou no frasco azul, destapou-o,
meteu-lhe dentro a mão, tirou um punhado de pó branco, arsênico, veneno, e pôs-se imediatamente a comê-lo. Pare! Exclamou o rapaz farmacêutico, lançando-se a ela, tentando fazê-la parar de comer o arsênico veneno. Cala-te, pode vir alguém. Envenenada, porque nunca te esqueci, Emma Bovary, eterna inspiração, identificação. É sempre que algum desfile meu começa, do começo ao fim, do fim ao começo, é sempre a mesma mulher que desfila, a mesma fantasma vaginal, é sempre a mesma modelo, é sempre a mesma Emma Bovary vingança, andrógena, vampira, vadia, vagabunda, vilã, vingança, contra o marido, amante, pai, aldeia, vigário, mercador de tecido, vil comerciante de óculos, espiona os amantes farmacêuticos, província. Eu estou vestindo uma mulher, eu sou um costureiro, um diretor de teatro, dirigindo uma atriz, tentando arrancar o maior dos seus desejos. Eu sou um homem de teatro, eu sou um costureiro cômico, trágico, desenhando modelos, luxo e romance desenhando trajes luxuosos para Madame Bovary, figurinos luxuosos para Emma Bovary, adúltera, desenho vestidos de noivas brancos de cetim para Emma Bovary, casamento e mortalha, fim de desfile, final de vida. Solto um uivo surdo, é horrível, meu Deus. Cada amante estúpido, um vestido adúltero, estúpido, uma vingança. Rodolfo e Leon. Quero ser sempre o menino de Oran, desenhando modelos, drama e romance para Emma Bovary. Uma maison de costura é um teatro. Pela porta transtornado e diz: essas brigas não vão acabar nunca, eu não aguento mais isso. Ou vocês param com isso, ou eu vou embora e não volto mais aqui. Chega!
bom, chega disso agora, pensem no desfile, me esperem aqui que eu já volto. Ela diz, mas é a mesma coisa. Ela diz, eu vou na farmácia. Ele vai atrás dela, segura no seu braço e diz, esse que eu comprei é a mesma coisa, por que você não quer tomar? Pra que tá me chacoalhando? Eu não tô chacoalhando, eu só tô falando com você. Você sempre me trata assim. Vocês podem parar com isso, o desfile já vai começar. Eu tô indo na farmácia. Ela sai. Ele procura o remédio, mas aonde está o remédio que eu fui buscar? Chegam ao destino. Ele diz, vocês podem me deixar esse assunto para depois do desfile? Ela diz irritada, eu não posso ficar sem, eu já tô sem faz tempo. Ele diz, depois eu resolvo isso. Ela diz, mas um que põe na água, eu preciso passar na farmácia. Ele diz, mas eu não tô entendendo que remédio é um remédio de laranja para os olhos? Ela diz, eu preciso passar na farmácia. Ele diz, mas é a mesma coisa. Ela diz, mas lá não fala que faz bem para os olhos. Ele diz, eu já comprei. Ele diz, mas por que está sem? Ela diz, eu preciso passar na farmácia porque eu não posso ficar sem. Eu preciso passar na farmácia. O que precisa comprar? É um remédio de laranja que faz bem para os olhos. Mas Eve foi sentindo cada vez mais o peso dos negócios e aquela relação apaixonada com Pierre. Foi então que uma gota d'água fez o copo transbordar. Teve álcool, cocaína, transfusão, coleção. Começa o ciclo infernal. Eu não abandonei por outra pessoa, mas por mim mesmo. Ele estava entrando num ciclo de autodestruição que eu não queria presenciar. Eu já estava antes das coleções de junho, mas ninguém percebeu. Tanto me faziam transfusões, eu estava em plena depressão. Disse Beth. Eram temporadas maravilhosas. Estávamos lá no hospital pelas mesmas razões. Overdose de cocaína ou de álcool. E nós dizíamos sempre um pro outro: precisamos sair logo daqui para começar tudo de novo. É de noite que escapa de si mesmo. O homem com seu conjunto branco adora travestir-se com seus coros negros e diamantes. Adora baixaria. Mas como tudo nele isso é falso, ele finge. Sob o Sena repouso meu leite. Ai, sob o Sena repousa minha vingança, meu desejo e meu gosto. É lá que meu corpo pulsa, ai, se deliciando em corpos desconhecidos que cheiram perfumes de jasmim. É nas profundezas do Sena que eu me perco em lábios de paus pelados, me esmerando em homenagens póstumas. Morrerei 1000 vezes, quantas vezes forem necessárias, para saciar a minha fome de viver. E provar o meu poder. Era um passeio de maluco por Paris. Quando ouvi uma sirene, ele entrava direto pela contramão. O velho medo dos exércitos e dos
das vezes, ele era preso, levado bêbado para o camburão. Quando chegava lá, era desancado. Só parava quando dizia que se chamava Yves Saint Laurent. Era uma vez uma menina. Ela se chamava a Feia Lulu. Lulu é uma personagem de história em quadrinhos, criada por Yves Saint Laurent. Ela começou a ser gestada em 1953 e nasceu. Foi publicada em 1967. Lulu é a filha do príncipe das trevas, a menina diaba, o diminutivo de Luciene, a mãe de Eve e de Lúcifer. Lulu é a filha e a mãe de Eve, a endiabrada, a redentora. Nota introdutória. O autor adverte que é impossível que se tente psicanalizá-lo através de sua heroína. Ao contrário do que pensava Gustave Flaubert quando afirmava: Madame Bovary sou eu. O autor garante que está totalmente fora de questão que se diga: a feia Lulu sou eu. Por outro lado, qualquer semelhança com pessoas que existem ou existiram é totalmente possível. Todas essas histórias foram tiradas de fatos reais. Ai, mas essa é uma muito linda história que eu vou contar pra vocês. A história dos ovos de Páscoa. Numa bela manhã, a feia Lulu acorda e se lembra: é quase Páscoa. Ela está muito feliz. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Páscoa! Lulu fica toda musical. Din dom, din dom, din dom, din dom. Lulu tem uma ideia brilhante. Resolve distribuir ovos de Páscoa para todas as crianças da vizinhança. Ela corre até o galinheiro e pega todos os ovos, indiferente ao olhar reprobatório das mamães galinhas. Meu pequeno cocoricó está indo embora. Meu piu-piu. Ai, mas essa Lulu, essa menina é uma danada mesmo, viu? Credo! Essa menina, o que eu vou falar pro meu marido quando ele chegar aqui? Que galinhas idiotas! A Lulu entra brava, dando chutes e pontapés em todas as galinhas e expulsando elas de lá. Ela tinha tido uma ideia incrível. Enterrar os ovos para os ovos apodrecerem. Ela começa a abrir um buraco na terra e ela enterra os ovos. As galinhas estão bravas. Mais brava, galinha. Muito bravas. As galinhas estão muito bravas. Ela enterra e ela resolve esperar os ovos apodrecerem. 2 dias. Mais um dia. Os ovos estão podres. A Lulu pega os ovos e enfeita com laços e fitas. Ela pega todos os ovos e enche a sua charrete. Ela vai sair pela cidade como uma benfeitora, distribuindo os ovos para todas as crianças. Din-dom, 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 crianças! Din-dom, 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 crianças! Din-dom, din-dom. Me dá um ovinho de Páscoa, Lulu. Um ovinho. Não sei se eu vou te dar. Um ovinho, faz o que você quiser. O que eu quiser? O que você quiser. Deixa eu pensar. Já sei! Vou desenhar um vestido pra você. Tá bom, Lulu. Ai, pode desenhar, Lulu. Não pode falar que tá gorda. Eu não vou falar que eu tô gorda. Eu não vou. Vai ter babado. Tá bom, Lulu. Vai ser babado. Vai ter brilho. Tá, Lulu, me dá um ovo. Vai ser curto. Ah, curto. Curto tem que usar. Tá bom, curto. Eu uso. Então tá. Ai, obrigada, Lulu. Ai. As crianças comem os ovos. Elas estão adorando os ovos. Tá muito bom, elas se lambuzam, elas
enchem a boca com os ovos. De repente, elas começam a sentir uma coisinha assim. Tá sentindo alguma coisa, Ninão? Mamãe, meu coração tá fazendo glu-glu. As crianças começam a passar mal. Elas começam a ficar vermelhas. A perna começa a ter cãibra. A língua começa a sair pra fora. As crianças morrem. Ai, a Lulu está exultante de felicidade. No dia do enterro das crianças, ela dá pulos de alegria. Urra! As galinhas dizem: É a justiça. é o fim. Acabou. Acabou, moça. Obrigado. De nada. Acabou. Se eu tivesse 5 anos de idade e eu chegasse em Orã, eu me perderia no mercado de aromas. Eu ficaria horas no meu quarto, sonhando, desenhando, e lá eu teria uma mesa em frente a uma janela por onde eu veria o mar. Nessa janela haveria uma cortina branca, muito esvoaçante. Ela voaria estrategicamente quando o sol estivesse se pondo e fosse passando por amarelos, alaranjados e rosas. Se eu tivesse 5 anos de idade e eu chegasse em Orã, eu convenceria a minha governanta a me levar escondido pelo jardim para ver a minha mãe dançando em uma festa com meu pai. E se eu tivesse 13 anos de idade e eu chegasse em Hub Tanafá, eu sairia pela cidade em busca de uma cerejeira carregada. Quando ali chegasse, a dona da casa, que seria uma velha conhecida da família, ela me daria a árvore de presente. Ela me diria: a árvore é sua, venha quantas vezes quiser, até acabar. O tomate seria doce, o damasco seria um mel, e eu dormiria, depois do almoço, embaixo das parreiras de uva cor-de-rosa. A minha avó estaria fazendo pão na varanda. Abrindo a massa com grandes movimentos circulares no ar, ela jogaria direto numa grande almofada e de lá direto para um tacho quente. Eu comeria esse pão, fino como um papel, com uma coalhada cremosa e com sabores misturados a azeitonas pretas e folhas de hortelã. A mesa estaria sempre posta e farta, e eu comeria com as mãos. Às vezes com a ajuda de um pedaço de pão e às vezes com uma fatia de cebola crua. E se algum tempo depois eu chegasse em Marrakech, eu me vestiria de branco, colocaria nos pés uma sandália bem leve, deixaria meus cabelos e barba crescerem. Eu me perderia dentro dos muros da cidade antiga, seguindo caftans e aromas masculinos. Os homens andariam de mãos dadas pela praia. E sentados em bares à beira-mar, eles trocariam carícias.
eu sairia pela cidade em busca de haxixe. E aí eu seria levado por algumas escadas rapidamente para uma sala de amigos desconhecidos. Quando eu chegasse ali, uma mulher se descobriria dos grossos panos brancos que cobriam seu corpo e ela ia fazer uma mistura de grãos e ervas, triturando-os delicadamente ali na minha frente mesmo. Se eu chegasse em Marrakech nessa época, eu conheceria Paul, Ringo, Mick, Olsey e todo o povo de Londres. Lá que eu reencontrei minhas origens árabes, lá onde eu me refugiei dos holofotes, lá onde eu não fui nada, mas onde eu verdadeiramente fui alguém. Lá onde eu reencontrei minha mesa dos sonhos, minha janela de frente para o mar, lá onde eu reencontrei meus 5 maravilhosos, lindos, livres anos de vida. E se muito tempo depois eu estivesse num palco e eu pudesse falar, eu teria a liberdade de uma menina de 4 anos de idade. Eu viveria num mundo de história em quadrinhos onde um lápis e uma borracha poderiam resolver qualquer coisa. Eu nunca mais me esconderia nas escadas, eu brincaria feliz pelos recreios. E eu me cobriria de dourado e eu diria: o meu nome é Lulu. A feia Lulu. Só dizer que essa é uma obra coletiva. Junto com a gente trabalharam o Fábio Rete, Francisco Carlos, a Marina Caron, Ondina Claes Castilho, o Gregory Slivar, Olivia Martins e eu. Obrigado mesmo.